humor trágico. Será que quando nós estamos vivendo uma situação muito desafiadora na nossa vida, será que naqueles momentos onde nós nos encontramos quase que no fundo do poço, será que o humor é uma ferramenta que nós poderemos utilizar como âncora ou como uma escada, na verdade, para sair desse fundo do poço? E esse podcast de hoje traz uma ferramenta que vai para além do artístico. Uma ferramenta que é capaz, sim, de salvar a vida de uma pessoa depressiva, triste e, por vezes, vivendo na solidão. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do IFR Podcast. Mais uma vez aqui agradecendo o grande campo, o ambiente que nós temos aqui da Hackstream, que é esse podcast maravilhoso. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial. Uma pessoa que é capaz de criar um espaço maravilhoso com as suas alunas e transformar a vida delas. Então, senhoras e senhores, recebam aqui a nossa querida aluna do Instituto, amiga de longa data, Andressa. Gaguejei. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Fábio. Olá a todos. Eu me chamo Andressa Henneman. Sou hoje diretora e proprietária do Estúdio Connect Dance. Venho há mais de 5 anos transformando, como o Fábio disse, a vida de muitas pessoas através da dança. E é um prazer imenso estar hoje aqui. Legal. Bom, vamos agora criar algo que nós chamamos de vulnerabilidade intencional. É difícil fazer podcast, é difícil falar em público, é difícil estar de frente para as câmeras porque a gente não quer errar. Então é normal que no começo a gente fique nervoso. Eu fico nervoso também, acho que isso é muito comum. Para que a gente possa começar, primeira coisa, a dança. Como é que a dança foi parar na sua vida e como isso transforma a tua vida, na verdade? Porque se hoje você transforma a vida dos outros, é provável que ela tenha transformado a tua vida. E como é que começou isso? Com certeza, ela transformou muito a minha vida. Eu comecei a dançar, na verdade, eu nem me lembro quando, porque eu era muito pequena mesmo. Eu comecei no balé, porque a minha mãe notava que eu era uma pessoa muito agitada, uma criança muito agitada. E a gente recebe muito isso também lá no estúdio. As mães colocam os filhos realmente para se acalmarem, estar num ambiente seguro. Então eu comecei na dança assim. Comecei indo no balé e até chovendo. Chovendo, caindo no mundo. Mãe, eu quero ir. E Deus o livre faltar, né? Então, desde o começo, assim, desde o início, a dança me ajudou muito. Eu nasci e fui criada no bairro, em Canoas, no bairro Rio Branco. Então, enfim, por se tratar de ser uma vila, tem muitas coisas que acontecem em uma vila. E graças a Deus, hoje eu posso falar que a dança, sim, salvou a minha vida. E eu me sinto no dever de também salvar outras pessoas também, com a dança. Basicamente, então, eu comecei na dança, então a minha adolescência foi muito tranquila por conta disso. Eu tinha a dança ali, comecei fazendo balé, depois eu fui pro jazz, depois já ingressei para outras modalidades, e sempre o meu sonho foi trabalhar com a dança. Desde pequena, meu sonho era esse. Entendi. Pequena quantos anos? No momento, assim, que eu entendi que eu precisaria escolher uma profissão, desde então a dança foi a minha prioridade. Eu não sei se talvez você já tenha assistido todo filme que eu vejo de balé, todo filme que... Não é que eu... deixa eu explicar, não é que eu... Enfim, você entendeu? Eu vejo que há uma bruxa, a treinadora amarra, e as meninas choram, e ela bate com a varinha. O balé em si, ele também tem a questão dos pés, a bailarina tem o pé muito surrado ali devido... Mas como uma menina... Que idade que foi mesmo? Eu comecei no balé com 5. E a professora era carrasca ou não? Não, maravilhosa, não. Não tem muito isso, mas em outros países. A introdução no balé infantil aqui no Brasil, ela é mais tranquila, é mais para apresentar a dança para a criança de uma forma lúdica. Sim. E divertida, claro, com muita disciplina. Assim como na luta, a dança também exige muita disciplina da criança, né? E você nunca pensou em... E sim, claro, hoje você trabalha com dança, mas não é especificamente o balé. Mas você nunca pensou na infância em continuar a vida do balé, sei lá, ir para Paris, não sei qual é o país que tem balé, enfim.
Você nunca pensou em ser essa bailarina e, sei lá... Hoje meu Instagram é Andressa Bailarina. Ó. Por mais que eu não exerça a profissão de balé, mas sim, quando a gente é adolescente, assim, a gente tem muitos sonhos, né? O meu sonho era ir pra Broadway, Disney, fazer workshops. Ainda não deixa de ser, mas a minha vida tomou um caminho um pouco diferente. Hoje eu exerço uma outra profissão na dança, que é coreógrafa para 15 anos e Sim. casamento. Então, eu fugi um pouquinho da parte do balé, mas o balé sempre está presente na minha vida. E você falou uma coisa interessante sobre o bairro Rio Branco. Né? Sim. E aí você falou também da sua comunidade, onde você morava. Como era, assim, a sua vida, amizades, porque você foi para um rumo empreendedor, enfim. Mas como eram as suas amizades na época? O que tinha nesse bairro de positivo, de negativo? Quais são as coisas que você viu lá que talvez você pensou que não gostaria de viver isso? Como é que era esse bairro aí que você falou? Então, o bairro onde eu nasci, fui criada, ele, digamos assim, não é um bairro perigoso. Para ali o pessoal que conhece, todo mundo ali, todo mundo se conhece, então é bem tranquilo. Eu digo mais na parte de fazer as coisas erradas, como drogas. Na minha infância, eu andava muito de skate, brincava na rua até tarde, com as amigas e tudo mais. E hoje, eu vendo algumas delas estão perdidas nas drogas, no crime. E eu percebo que a dança me salvou muito nessa questão. Só pelo fato de eu ter o compromisso, o foco, a disciplina de estar presente naquela aula de dança, de ter um objetivo maior, que era competir, que era se apresentar. Então, a minha cabeça não ficava focada exatamente naquela situação. Eu vivia uma outra realidade, graças à dança. Quem era, assim... Primeiro, com quem você morava? Morava com os teus pais? Morava com quem nessa época? Como é que era? Tem irmãos, não tem irmãos? E como é que era esse núcleo familiar dessa época? Eu morava com a minha mãe. Com meu pai, eu morei até os 10 anos, depois se separaram. Sim. Com a minha irmã também, só que a minha irmã morava na parte de cima, junto com a minha sobrinha, que é a filha dela. Então, esse era o nosso ciclo, assim, familiar. E então, com 10 anos, teus pais se separaram. E quem era o exemplo, assim? Porque se você disse que decidiu não seguir esse caminho, é porque existia um outro cenário que você também olhava. Né? Existia o cenário que você vivia e o cenário que você olhava. E aí, dentro das suas opções, quem era a figura assim que você seguiu, quem puxou você para esse lado? Eu me baseio muito, me baseio muito em profissionais que viviam da dança. Eu tinha muita admiração pela pessoa que tinha o estúdio que eu fazia. E eu me via muito nesse mesmo cenário, em abrir o meu próprio estúdio, em ter as minhas alunas, em viver realmente da dança. A minha mãe, uma mãe maravilhosa, meu pai também, nunca faltou amor, nada em casa, na verdade. Não passei dificuldades. Porém, eu sempre percebi que não era aquilo que eu queria para minha vida, né? Basicamente, meu pai tinha um bar, que consequentemente passou para minha irmã, e consequentemente iria passar para mim. E eu desde sempre sabia que eu não queria isso para minha vida, que era continuar com a herança familiar, que seria um bar. Respeito muito, foi assim que eles me criaram, pagaram meus estudos, minha escola, minha alimentação, mas eu sabia desde nova que não era isso que eu queria. Então eu tinha muita essa ambição olhando os outros, eu ia em competições e apresentações, e olhava aquilo e pensava, nossa, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero fazer da minha vida. Entendi. E tem algum momento que tu lembra assim da tua infância que de repente foi difícil nessa questão de não seguir esse caminho? Porque é meio claro que quando a gente tem um negócio, nós queremos que nossos filhos assumam ali depois. E tem alguma questão assim que quando você não quis, houve algum tipo de... Porque a arte em si, na verdade, as pessoas têm preconceito. Ah, isso não dá dinheiro, vai tocar, vai ser músico, isso não sei o quê. Então, teve isso com você? Como é que foi? A minha mãe sempre me apoiou muito, meu pai também. Não era bem um preconceito, não era. Mas é mais a questão de preocupação de pai e mãe mesmo. Ah, realmente isso dá dinheiro, dança, sabe? Eles sempre respeitaram muito o meu sonho. Sim. Mas não era nem deles, é mais das pessoas na volta, assim, sabe? Ah, realmente. Tá, mas tu trabalha com o quê? Não, com dança? Não, mas
o que que tu trabalha? E daí tem esse, que nem tu falou, esse pré-conceito com a dança em si, se realmente dá dinheiro com a parte artística. Mas da parte deles, eles sempre me apoiaram bastante, mas eles queriam que eu fosse para outro caminho, que é o caminho ali de estudar, se formar, trabalhar, ter essa segurança, coisa que eu nunca imaginei hoje para mim, né? E você estudava onde, quando você estava no colégio? Estudava no bairro mesmo. Qual era o colégio ali? Estudei, passei por 3 colégios. Opa! Sim, é bom pra conhecer. Pinto Bandeira, General Osório e Polivalente. Eu ouvi falar no Polivalente. Eu ouvi falar já de assassinatos lá, tô brincando. Que horror. Mas veja bem, quando você, nessa sua fase de colégio, você também fazia as apresentações pros pais, você ajudava? Porque eu lembro no colégio que no dia, claro, meu pai e mãe eram separados, mas quando tinha a apresentação dos pais, era Backstreet Boys, e tinha que dançar. Hoje acredito que não sei se tem mais isso, mas quando tinha esses eventos de dança, de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, você participava apenas como uma aluna ou você dava já naquela época dava os pitacos ali? A direção já vinha, ó, a Andressa ali, que vai comandar. É mesmo? Eu nunca fui uma excelente aluna em matemática, inglês, português, mas ali na parte artística tava sempre, sempre em dia. Então, sim, os professores sempre, quando tinha apresentação, eu sempre participava, gosto muito dessa parte coreográfica, de coreografar, de coordenar, de direcionar. Então, sim, apresentações, teatros. Sim. Na prova de matemática, ninguém queria fazer dupla comigo. Agora, Sim. na parte artística ali, todo mundo via Andressa. Entendi. Muito bem, isso Sabe que às vezes eu me encontro com alguns ex-colegas, assim, é raro acontecer isso. Ex-colegas da época ali do colégio, ensino médio, ensino fundamental, que eram os alunos lá da frente, os alunos que tinham uma habilidade maior nas geografia, história, matemática, português. E eu vejo que muitos deles, assim, claro, trazendo agora para um quesito de prosperar financeiramente, prosperaram provavelmente na família, mas e pessoas que não prosperaram, assim. Então, nessa época a gente fica muito apavorado, achando que, nossa, eu tenho uma outra habilidade que não essas da Fica matéria. preocupado. Fica preocupado. Fica preocupado. Será que realmente eu vou ser alguém? Na época eu pensava muito, nossa, eu vou fazer faculdade, eu preciso... Eu cogitei até ser dentista, imagina? Nada a ver. Sim. Só pelo fato desse medo. Então, eu já senti esse medo, sim, de querer viver da dança. E hoje o meu trabalho é justamente esse. Fazer com que outras profissionais não tenham esse medo e invistam nos seus sonhos. No momento que tu tá passando ali, pode parecer muito difícil. Sim. Mas tu fazendo no formato certo, se posicionando do jeito certo, consegue chegar lá com certeza. Fazendo fazendo o que você ama, né? De quantos anos você tem, Andressa? Desculpa a pergunta. Eu tenho 25. 25. Você brincava de boneca? Sim. E você tinha o Ken? Ou não, porque eu tô explicando? Deixa eu explicar. As perguntas nada a ver, mas... Porque quando eu tinha primas, e às vezes eu ia passar o final de semana e elas brincavam de boneca, eu era o Ken. Só que não tinha um boneco Ken, era um frasco de shampoo que a gente fazia. Bom, não deve ser da geração da Andressa, e talvez você que tá assistindo não seja dessa geração. Você brincava de boneca? Você ou jogava futebol? Porque... não é porque você trabalhava com a dança que você era especificamente delicada. Talvez não, talvez sim. Como é que era essa parte, assim? Jogava futebol, brincava de boneca, apertava o interfone e saia correndo? Já fez isso? Com certeza. Apertou o interfone? Eu era uma criança bem difícil Sim. de lidar. Bem arteira, digamos assim. Mas sim, tive uma época de brincar até de noite na rua. Pra te ter uma noção, eu... brincava, dançava, essa era a minha rotina. Ir pra dança, voltava, ficava brincando. Quando eu resolvi trabalhar com a dança mesmo, eu era uma criança também. Eu recém tinha 14 anos, então de fato eu ainda era uma criança. Mas sempre brinquei bastante com minhas amigas. Entendi. Bastante. Qual foi, ou na tua época, assim, a brincadeira que tu mais gostava? Por exemplo, eu gostava muito a gente chamava de Jason. O que era o Jason? Nada mais era que uma pessoa que ficava... como se fosse um pique-esconde, sei lá, um esconde-esconde. Só que o que acontece? A pessoa ficava de frente pra parede e ela contava até 100, sei lá, e o pessoal saía correndo. E aí, cada vez que ela ia encontrando, ela tinha que tocar na pessoa, e aí virava, de um virava 2, e o 2 virava 3.
Então, era, assim, era uma brincadeira muito, muito legal. Eu adorava essa brincadeira. Junto dessa pergunta que eu quero te fazer em relação a qual era a brincadeira, você lembra a última vez, você consegue lembrar o último dia que você brincou? Porque a gente tem isso, sabe? Eu não sabia que era o último dia. Sim. Eu não sabia que era a última vez que eu pegava minha boneca. Eu não sabia que era a última vez que eu ia jogar futebol na pracinha com meus amigos. Eu não sabia que era a última vez que eu ia sentar com um melhor amigo e... A gente nunca sabe quando é a última vez. E então, qual era a brincadeira? E você lembra da última vez que você fez uma brincadeira assim, e aí depois acabou que, enfim, foi fazendo outras coisas e não teve mais tempo, Boa pergunta, Fábio. Foi bem, isso aí eu planejei, tava planejado. Boa pergunta. Realmente, depois ali da vida adulta, tu se pergunta em que momento foi realmente a última vez que tu brincou. É uma pergunta bem difícil. Posso afirmar que acredito que tenha sido mais na parte ali sozinha mesmo, porque eu sempre fui uma criança muito sozinha. Sério, minha irmã? A minha irmã, ela é 17 anos mais velha que eu. Sim. Então eu sempre fui um pouco carente nessa questão de amizades, bastante. Então eu tive que amadurecer muito cedo por conta disso. Não tinha com quem brincar, não gostava de brincar sozinha, mas eu acredito que eu gostava muito de brincar. Não era nem de brincar, pra te ter uma noção que a dança estava presente na minha vida desde muito nova. Era de colocar as danças na TV e ficar dançando. Por exemplo, calypso. Sim. E ficava... cabelo? Não, e minha mãe, meu Deus, essa menina vai ser dançarina. Eu ficava batendo cabelo assim, calypso! Então, acredito que não seja uma brincadeira. Seja realmente a dança muito presente na minha vida desde nova. Até nas brincadeiras. Entendi. Trazendo essa mesma pergunta... Em relação ao último dia que você estava na casa dos seus pais até sair para uma carreira, uma vida solo, assim, que eu digo solo, morando com alguém, casar, enfim. Você lembra desse último momento como moradora na casa dos seus pais? Lembro. Teve dois momentos, na verdade, né? Eu saí da casa dos meus pais muito nova. Saí aproximadamente com 14 anos no meu antigo relacionamento. Sim. Onde eu sofria bastante agressões verbais. Então não era uma relação saudável, digamos assim. Ele era maior de idade, já era adulto e eu uma adolescente. Minha mãe não concordou muito, mas era uma decisão minha, ela respeitou. Mas sofri bastante com isso, foi uma relação bem dolorosa, que me prejudicou muito internamente. E até mesmo quando eu conheci o meu esposo, que é o que eu estou hoje, o Jefferson. Onde é que ele tá, o Jefferson, hoje? Aqui. Olha ali! O Jefferson tá aqui fazendo os vídeos. As gravações, meu parceiro de vida. Amo muito. Tudo que eu tenho hoje, graças a ele. Tiki, agora, se você tá assistindo, volte 2 minutos, entre no seu Spotify e escreva Love Songs. E ouça o que a Andressa disse agora, escutando Bryan Adams. Você vai se emocionar. Que lindo que ficou. Ou se tiver na edição ali, nós vamos dar um jeito de fazer um corte nesse momento. Certo? Vai ficar lindo. Enfim, desculpa, me passei. Daí você saiu de casa, teve esse relacionamento que foi negativo ali pra você. Inclusive foi por causa desse relacionamento que foi a única época da minha vida que eu larguei a dança. Que eu fiquei 2 anos. Que o mesmo falava que dança não era profissão, que dança não me valorizava como mulher. Sofria bastante com isso. E como eu era uma pessoa que estava completamente apaixonada, eu acabei largando a dança. Foi um momento que eu passei por bastante depressão na minha vida. Não foi fácil. Não é só flores. Então, essa época foi uma época que eu realmente desgostei de mim, de quem eu era, me larguei um pouco, larguei a dança. E quando eu terminei esse relacionamento, no qual houve traições, brigas, discussões, logo em seguida eu já conheci o Jefferson, que é meu esposo, e foi bem difícil eu me entregar, justamente por conta disso. Sim. Por conta de já ter passado por esse relacionamento. Mas é aquilo, né? A gente tem que sair com pelo menos 1% da população pra dizer que todo homem é igual, né? Excelente. Então eu confiei e hoje, graças a Deus, a gente vai completar 8 anos. Já completamos, na verdade, 8 anos juntos.
E é uma pessoa que me ajuda bastante, eu ajudo bastante ele. A gente é muito parceiro um do Não, vamos outro. fazer o seguinte, não, peraí, vamos lá, vamos de novo. Peraí, interrompe esse momento. Eu vou ter que Vou fazer botar aqui. a música, não Não, acredito. mas com certeza, com certeza. Deixa eu botar aqui Love Songs. Ai, meu Deus. Love Songs. Você que tá assistindo aí, é o momento de você buscar sua água, de você ir no toalete, enquanto eu acho aqui Love Songs. Olha aqui, hein? Vai sair aqui depois no áudio? Vai, então, senhoras e senhores, feche o close. E observe esse momento, que por mais que seja uma brincadeira, vai ficar registrado para quando eles estiverem bem velhinhos, pelancudos. Vamos ver agora. Quem é o Jefferson para você? O Jefferson, ele é uma pessoa muito carinhosa, carismática. Ele não sabe o quanto ele é incrível. Eu digo isso pra ele todos os dias, mas ele se cobra demais, Fábio, demais. E eu digo o tempo todo pra ele o quanto ele é incrível, batalhador. E hoje eu sou a mulher que eu sou, porque ele está presente na minha vida em todos os momentos. Tanto que ele tá aqui hoje, nesse momento que pra mim é um momento bem desafiador. Ele tá aqui comigo em todos os momentos da minha vida. Momentos de doenças familiares, nascimento do nosso filho. E eu quero que ele saiba que ele é uma pessoa muito importante pra mim, que eu amo ele demais. Maravilha, agora não baixa a música ainda. Eu não vou chamar ele pra falar aqui, mas eu preciso só um abraço. Só um abraço e você pode voltar aí. Só um abraço. Só vamos ver esse abraço agora, você que tá assistindo. Fica em pé, meu irmão. É ao vivo, depois só um abraço. Olha só. Isso são coisas que... Isso é o sentido da vida. O amor. Olha que lindo. Muito bem. Obrigado, Jefferson, pela participação. Obrigado, meu irmão. Que momento. Que momento especial. Por mais que seja brincadeira, isso mostra um pouquinho de quem vocês são. E não somente de quem vocês são, mas do trabalho de vocês. Interessante, interessante. Muito bem, até fiquei um pouco emocionado aqui também. Mas me diga, então você aí teve essa situação, você saiu de casa e tudo mais. E entrando já, aproveitando esse momento, o primeiro olhar. Eu sei que foi, eu vi o Jefferson me contar isso uma vez. Era num show no Parcão. Ah, tu lembra? Ah, claro que eu lembro que o Jefferson me contou. Um show no Parcão. Deixa eu ver se eu lembro quem era. Eu não sei se eu vou estar certo, ou era a comunidade Ninjitsu, ou era... Mas era uma banda... Detetive... Não. Alguém sabe? Bom, se você souber que música é essa? Sabe? Era uma banda que não tinha... Não era banda. Enfim, esquece a banda. Mas você estava lá no Parcão, tinha uns eventos no Parque Eduardo Gomes, ali na cidade de Canoas, que é próximo ao Rio Branco. Você lembra quando você olhou para o Jefferson? Lembro. Tá, Na verdade, eu não queria ninguém, né? Não queria ninguém. Recente sim. ia sair de um relacionamento, fazia o quê? Uma semana. Ixi, sim. Não queria ninguém, estava em deprê total. Mas eu já conhecia, na verdade, o Jefferson um pouquinho antes dessa data. Ele tinha mercado ali na esquina da casa da minha mãe. Sim. E volta e meia eu ia lá, ele me passava na frente, nas filas lá do mercado. Ah, espertinho. Então eu já fui conhecendo ele aí já. Daí quando a gente se viu no Parcão, realmente era uma... Eu não queria ninguém mais pelo fato de ter sofrido no anterior. Mas a gente foi se conhecendo mais, a gente foi conversando. Olhar, eu quero saber esse primeiro olhar. A primeira vez que tu olhou e cogitou, apesar desse seu momento, você olhou pra ele e cogitou... Talvez. Como é que foi isso? Você lembra disso? Sim, eu olhei pra ele, no momento eu não imaginei assim, é o homem da minha vida, digamos assim. Mas eu olhei pra ele, porque ele tava me olhando, né? Me secando a festa toda, assim, né? Esse Jefferson. Eu falei, não, vou falar, eu cutuquei minha irmã, esse cara aí me olhando, não para de me olhar. Mas daí depois eu cheguei nele, né? Eu falei, ué, né? Que eu cheguei em ti. Cheguei em ti e falei, qual é o teu número? Eu mesmo cheguei nele e pedi o número dele. Mas a gente ficou se olhando, assim, mas no momento que eu olhei pra ele, assim, eu... Entendi. Chegou em algum momento, nesse primeiro contato, ou quando terminou o seu relacionamento, a vislumbrar essa vida que você tem hoje, porque você é casado, você tem um filho, você tá criando uma família e essa família depois vai criar outra família que é o seu filho.
Quando você conheceu o Jefferson ali naquele momento, você chegou a passar, ou em algum outro momento mais próximo a esse primeiro encontro, a imaginar que estaria vivendo isso hoje? Sempre foi meu sonho construir uma família, né? Desde o meu primeiro relacionamento. Mas quando eu vi o Jefferson pela primeira vez, eu sabia no fundo, assim, que ia ser com ele, sabe? Caramba. Porque a gente se dá super bem. Eu sou uma pessoa mais agitada, ele é uma pessoa mais calma, então a gente se completa. Sim. Hoje eu não imagino. Não imagino como que teria sido a minha vida se eu não tivesse conhecido ele, sabe? Mas quando eu conheci ele, eu não fazia a mínima ideia de tudo que a gente iria construir nesse caminho, assim. Você durante esse acredita caminho. que o Jefferson é uma resposta às tuas orações? Ah, com certeza. Com certeza. Uma resposta aos teus pedidos? Sim, com certeza. Eu tava decepcionada com o amor e veio ele de paraquedas na minha vida. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque vai lá eu saber o que eu ia ter feito, né? Sim. E você falou que o teu sonho era ter uma família. Trazendo para um pensamento agora mais profundo, o nosso sonho às vezes é relacionado ao que as outras pessoas nos colocam ou uma falta. Mas você disse que você teve uma família até os 10 anos ali, pai e mãe. De onde você acha que veio seu sonho de ter uma família? Era desde a infância, quando mais jovem você era? Sempre foi ter família? Não, foi indo aos poucos, assim. Eu via muita questão da traição do meu pai com a minha mãe. Ah, sim. E a única coisa que eu sabia é que quando eu tivesse uma família, não era isso que eu gostaria para mim. Sim. Né? Construir uma família sólida, uma família que, além de tudo, eu conseguisse ter tempo para ela também. Sim. Tanto que quando eu descobri a minha gestação, eu me apavorei muito, que era em plena pandemia. E fiquei apavorada. Sim. Mas, desde sempre, assim, eu queria uma pessoa certa pra mim, sabe? E hoje eu vejo que eu encontrei essa pessoa. Então, o pilar principal da Andressa hoje é a família, é isso? Com certeza. Então você ficou grávida na pandemia e surgiu o seu filho. Como é o nome do seu filho? Arthur. Arthur. Surgiu o Arthur. E como é essa relação hoje com o Arthur? Como foi no princípio? Você teve... Ele veio com o manual, não veio com o manual? Quando a cegonha... Claro, porque todo mundo sabe que está assistindo que é a cegonha. Quando a cegonha o trouxe, ela entregou um manual? Como é que foi tudo isso? Não. Descobrindo, mamãe de primeira viagem. Foi tudo muito novo pra mim. Eu estava numa transição também. Eu estava, na época, gestante, trabalhando na padaria do meu sogro para conseguir suprir essa questão de pagar custos. Desde a gestação já vem altos custos aí, né? Sim. De berços e etc. Então, eu estava numa transição de carreira, digamos assim. Eu estava trabalhando como caixa na padaria por segurança. Mas sempre praticava as danças. Tanto que tem nas minhas redes sociais, eu dançando até os 9 meses, barriguda. Foi aí que começou o meu período no Instagram, que eu comecei a entrar mais com vídeos, que eu comecei a viralizar. Os vídeos cada vez estavam bombando mais justamente com isso. Eu tava com um barrigão desse tamanho. Sim. E dançando El Chan até o chão. Sim. Então, a minha gestação desde o começo foi muito tranquila. Sim. E consegui... Que nem tu disse, não veio com manual, eu tive que aprender. Mas ter uma pessoa do lado pra te ajudar nessa questão é essencial. Essencial ter uma pessoa ali do teu lado o tempo todo, te ajudando. Muitas vezes eu tinha que deixar o Arthur com 3 meses, que foi a época que eu abri o estúdio de dança. O Arthur tinha 3 meses. Eu gosto de dizer que o estúdio tem a idade do Arthur, né? Sim. O estúdio ainda tem 5 anos. Sim. E quando eu abri o estúdio, foi o Arthur que me trouxe essa força. De querer ter mais tempo para ficar com o meu filho. Foi aí que eu decidi abrir o estúdio. Então, deixar o Arthur com o Jefferson era uma decisão muito difícil. Para mim, imagina uma criança de 3 meses, mas eu sabia que lá na frente, com certeza, ele iria me agradecer, né? Interessante isso que você fala, porque a gente estava falando antes sobre tatuagem, quando a gente começou ali. E dentro dessa nossa narrativa sobre tatuagem, nós falamos do pré-conceito. Ou seja, definir uma pessoa previamente sem nem conhecê-la. E quando as pessoas te olham, no seu ponto de vista, quando as pessoas olham para você,
você acredita que elas identificam que por trás dessa jornada, sem elas terem conversado com você, né? Olhou no Instagram, viu ali um anúncio seu, você acredita que quando elas olham você, elas conseguem perceber essa jornada de decisões difíceis, de momentos de decepção profunda na sua vida, tanto ali vendo o pai fazendo algumas coisas que talvez para você não era interessante, tendo um relacionamento que teve problemas. Você acredita que as pessoas visualizam isso? E essa questão também do Arthur estar na sua barriga, momentos ali que antecediam o nascimento e depois quando ele já nasceu, você acha que as pessoas observam esse sacrifício, esse rasgar-se, doar-se? Você acha que as pessoas veem isso ou o que elas veem, no seu ponto de vista? Eu acredito muito que é um ponto que eu bato muito na tecla, que as pessoas acreditam naquilo que elas veem. E basicamente, se tu não compartilha, se tu não mostra, elas não sabem. A tua vida, ela é como se fosse um iceberg ali, digamos assim, e elas só enxergam aquilo que tu quer mostrar. Então, por muito tempo, eu mostrava muito a minha vida 100% como ela é. Hoje, com o Instagram, eu optei por ter um posicionamento no qual eu mostro o que eu quero que as pessoas vejam. Mas, claro, sempre mostrando como que foi a minha vida antes, o meu passado. Mostrar que o caminho nem sempre vai ser fácil, mas com dedicação, com determinação, você chega lá. Mas eu acredito que as pessoas hoje, elas enxergam o que tu quer que mostre para elas. Mas hoje, se tu não mostra, se tu não fala para as pessoas a tua história, elas não têm a noção, elas só vê ali o profissional. A profissional excelente que tu é, mas por trás, o que tu precisou fazer para chegar nesse posicionamento, elas acredito que não conseguem visualizar se tu não passa. Agora, olhando para o que você nos traz, para o que a Andressa nos fala, nós estamos vendo uma pessoa que teve vitórias ali na vida. Mas e a parte do seu dia? Porque a Andressa está aqui, está bem trajada, né? Tem o próprio negócio hoje, tem a sua família estruturada. Mas e a versão frágil? Qual é a versão frágil da Andressa? Qual é o medo da Andressa hoje? Em que momento a Andressa sente em algum momento a vontade de desistir, a vontade de abandonar, de chutar o balde e quer saber, vamos fazer outra coisa? Qual é a parte vulnerável da Andressa hoje que, claro que é interessante não mostrar isso, mas que existe em você? Qual é a parte então hoje que ele treme e deixa você mais triste? Me diga. Hoje, o que me deixa... Meu maior desafio hoje é a comparação. Eu me comparo demais, me comparo assim ao extremo. Eu sou muito perfeccionista. Ou eu faço certo, Sim, ou eu não faço. sim. Eu e Jefferson, a gente tem muito essa questão. Agora eu comecei gravar as aulas online. Enquanto não sai perfeito ali, eu não... Então hoje a minha maior dificuldade, meu maior desafio é querer fazer tudo certo e me comparar muito com os outros, aonde os outros estão. Eu hoje sou muito grande, de fato. Só que eu olho muito, muito lá além e enquanto eu não chego, eu não paro. Eu sou considerada uma pessoa muito determinada e focada e obcecada. Se eu vejo que eu quero aquela coisa, eu vou até o final, enquanto eu não consigo. Então, pode ser um pouco qualidade, mas também, por outro lado, é um defeito enorme que eu estou corrigindo aos poucos. Entendi. E você cansa? Canso, não, Você eu sou uma fica pessoa triste? normal, não, eu canso. Tem dias que eu tô assim, ó... Imagina, meu trabalho é sorrir, né? Trabalhar sorrindo o tempo todo. Então, tem dias e dias que tu chega assim, que só quer ficar deitada na cama, só quer ficar ali dormindo. Então, eu sou uma pessoa como qualquer outra, eu canso. Eu me sinto que nem muitas alunas chegam em mim, nossa, Andressa, como tu não cansa, tu tá sempre elétrica, eu queria ter a tua energia. Daí eu falo, realmente, eu acessei essa minha versão que eu sou assim, mas eu também canso, eu sou humana, eu sinto dor, enfim, eu sou uma pessoa normal também, como qualquer outra. Então tem dias que você não quer ir. Com certeza, tem. E tem isso interessante que a Andressa falou, porque tem muita gente que busca no trabalho a felicidade plena. Ou seja, eu tenho que estar feliz no trabalho. Claro que isso é um dos pontos importantes. Imagina,
eu trabalho com o que eu amo. Eu amo dançar demais. A dança, ela tá presente na minha vida. Mas eu tenho 25 anos. Desde os 5, 20 anos. Então imagina, eu vivo isso, eu danço, eu amo fazer o meu trabalho. E mesmo assim, às vezes eu não estou feliz. Sim. Entende? Então imagina a pessoa que trabalha com o que não gosta. É Sim. 1000 vezes pior. Sim. Então hoje tu encontrar um trabalho que tu gosta de fazer é muito válido. Mas saiba que as dificuldades vão surgir mesmo naquilo que você mais gosta de fazer. Porque a gente é humano. A gente passa por momentos difíceis na vida, filho doente, brigou às vezes com o marido. Mas eu acredito que a gente tem que ter muito esse filtro no nosso trabalho, sabe? De saber filtrar. Eu digo que lá no estúdio eu falo para as meninas, a minha equipe, o meu elenco que faz tudo acontecer lá dentro, que sem elas eu não seria nada hoje, né? Nada, nada, nada. Minha equipe maravilhosa. Como é que é o nome delas? Tem um menino. Não, um menino. 2 meninos, né? O Jefferson é outro. É a Jade, que é a coordenadora do estúdio. Tem a Marília, tem a Nia, tem... Meu Deus, é tanto nome. São 8 mulheres. Tem o Logan, que é um menino. Logan? Logan. Wolverine. Logan. Tem a Manu, tem a Ari. Pede ajuda para o universitário. Me ajuda aí. Tem bastante. Universitários. Foi, né? Foi. Tem 6. A Tamires. A 7. Tamires é uma nova integrante do estúdio. Sim. O Jefferson, que é o nosso gestor. E eu digo pra elas, agora recentemente a gente fez um treinamento, eu fiz um treinamento com elas. Eu digo que a porta do estúdio lá é como se fosse um portal. Sim. Eu digo, ó, vocês estão ali fora, vocês deixam o problema de vocês ali. Daí vocês passou pelo portal, aqui vocês têm que trazer energia, transmitir a felicidade que era estar aqui dentro, que a Connect, ela simboliza muito a energia. Então, imagina, você vender que você é energia e chega um funcionário assim, ó. Morto. Não, né? Não combina. Tanto que muitos profissionais já passaram por lá e acabaram saindo porque não tinha essa conexão que a gente pede, que é energia. Sim. A gente lá dentro, a gente também não se destaca assim, eu sou o professor foda. Sim. Foda-se quem tu é. Sim. O importante é o aluno ali dentro. Sim. O aluno estando bem, ele tem que ser o protagonista do estúdio. E muitos profissionais acham ao contrário, que eu que tenho que ser a estrela. Sim. Eu que tenho que brilhar e eu tô nem aí eles. Sim. Lá a gente bate totalmente ao contrário. O aluno que é o foco lá. Sim. O aluno que é a estrela, porque a gente pensa muito assim, eu acredito que eu tenha fugido um pouco do teu assunto, Fábio. Não, por favor. Mas é um assunto assim que eu acho muito relevante falar. Porque o aluno chega lá com muitos problemas. Sim. Chega igual tu falou no início, logo que a gente começou aqui, com aquele humor invertido, essa é a palavra? Humor trágico. Na verdade, humor trágico. A pessoa tá triste e ela tá deprimida e você com a sua dança alegra ela e exato. Muitas chegam com o humor trágico. Ai, porque eu sou dura, travada e dá risada. Sim. E a gente não acha isso engraçado, porque isso não é engraçado. A pessoa, ela tá nitidamente que ela tá com problema ou no relacionamento, sim, ou na vida pessoal. Muitas chegam porque não tem postura na vida, no jeito de caminhar e procura a dança por causa disso, dessa postura que tem ali a dança. Muitas passam por depressão, sim, por não encontrar algo que realmente gostam e muitas dão risada disso, sabe, da sua própria tragédia. E a gente tenta abraçar elas de dizer, não, agora você encontrou o seu lugar no mundo, é aqui, porque aqui a gente te valoriza, a gente entende a pressão que é no mundo lá fora. E justamente o estúdio, ele foi criado para você ter esse ponto de alegria, ter esse motivo a mais para querer estar aqui e sorrir, porque as meninas lá, elas chegam lá, sei lá, 6 da noite e vão embora 10 da noite. Sim, sim. Às vezes chega os maridos lá, meu Deus, eu perdi minha mulher. Sim. Perdi minha mulher. Então, a gente lá no estúdio faz os treinamentos com a equipe, sempre batendo nessa tecla, o aluno em primeiro lugar. E energia, energia. Como voltando ali na parte do portal, quando entra ali, eu digo pra eles, vocês são humanos, vocês vão ter dias que vocês vão estar pra baixo. E tá tudo bem. Mas, na dança, nada mais é, na dança e na vida, no teatro, que basicamente quando você entra profissionalmente, você tem que incorporar um personagem. Sim. Eu em casa sou uma pessoa, já sabe? Sou uma pessoa mais calma, estressadinha um pouco. Mas quando eu
ativo o meu mod, né? Que diz o meu mod coreógrafa. Eu sou coreógrafa e sou profissional nisso. Quando eu ativo o meu modo mãe, eu sou mãe e sou muito boa nisso. Sim. Esposa. Agora entrei para a questão das mentorias também com novos profissionais da área da dança para viver realmente da dança. Eu sou aquilo. Então percebe que são vários personagens que tu vai te moldando. Acredito que tu tenha um personagem também, Fábio, ou não? Estou errada. Peguei o Fábio de surpresa. Segredos. Segredos. Legal, interessante, muito bom isso que você falou, porque nos dá um gancho incrível, assim, muito bom que você falou, para o valor da Connect. Quando às vezes eu acredito que, assim como lá no Instituto, as pessoas buscam, às vezes, ficam aprisionadas ao preço, ao investimento, sem entender o valor. Quando você entende o valor, o preço, ok, você dá um jeito. A gente sabe que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Então a Connect, ela tem o valor de ajudar as pessoas, claro, para que elas tenham, para que elas aprendam uma dança, porque é legal também você se divertir. Mas o valor da Connect, então, é transformar a vida das pessoas através da dança, é isso? Com certeza. Desde quando eu abri o estúdio, essa é o maior foco. Transformar a vida das pessoas através da dança. E não tô falando só de adulto, eu citei só os adultos, mas nossa, criança. Pensa comigo, no mundo que a gente vive hoje, o que as crianças estão fazendo? Jogando Roblox e por aí vai, Instagram, e ficam só nas redes sociais. E como a dança me salvou na minha vida, lembra quando eu falei que na minha infância, que ela me tirou ali de várias coisas ruins que poderiam ter me acontecido? É justamente esse o propósito da Connect também. Fazer com que outras crianças, as mulheres também, tenham uma outra percepção de vida. Porque a dança nada mais é do que arte. E tudo que é arte, ela tem um sentido muito profundo, muito profundo. Quando as mulheres estão lá, ela percebe, nossa, o tempo passou tão rápido. Nem parece que eu tô aqui, passou tão rápido, eu queria viver isso mais e mais. E tudo que libera endorfina nas pessoas tem esse ar de querer mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E a dança realmente veio para transformar a vida das pessoas, com certeza. Sabe que, entrando na parte da filosofia, a arte é espiritual. A arte é espiritual. Quando você vê uma obra de arte, você vê algo assim, é uma coisa espiritual que é difícil de você narrar e explicar assim. Interessante. E aí você usa... Bom, vocês que estão assistindo, vocês viram que a Andressa tem a própria história dela. Da superação dela, dos momentos ali que ela teve lá. Relacionamentos difíceis durante um bom 2 anos. Foi que você ficou afastada? 2 meses? 2 anos. 2 anos, 24 meses, meu Deus. 2 anos. Ficou 2 anos afastada. Nunca mais. E com aquele, de repente, aquele pulsar dentro dela para querer voltar a dar as aulas. Então você teve uma trajetória, você sentiu na pele aquilo que você hoje vê nas suas alunas. E diante a isso, existe algum caso de alguma pessoa, assim, claro, não citando nomes, que ela entrou lá um pouco mais triste, ou talvez tenha vários, mas um que te marcou, que ela entrou lá mais triste. Ela era uma pessoa quando entrou e hoje, talvez quando você olhe para essa pessoa, você perceba que essa pessoa, ela está com outra postura, ela está, sabe, parece que virou uma chave, como você disse. Existe algum caso de uma pessoa assim? Vários, mas o que mais me chamou a atenção, não vou citar nomes, né? Mas que ela chegou em mim e falou, Andressa, a Connect veio na minha vida pra me salvar. E eu fiquei assim, impressionada. Eu me conta, senta aqui, eu gosto muito disso, né? De conversar com ela. Senta aqui, me conta. E elas... Uns meses atrás eu pensei em até tirar minha própria vida. Poxa, sim. Depressão, sem sentido de viver, porque ela vivia muito ali pro trabalho, pros filhos. E ela não tinha esse momento de se cuidar, de olhar pra si. Sim. Olhar pra si, pra dentro. Não profissional maravilhosa que ela é, mas e ela dentro? Sim. Na essência dela. Ela sentia esse vazio enorme. E ela disse que a dança surgiu na vida dela no acaso. Ela estava no Instagram e do nada apareceu um post meu que a gente patrocina, né? Os vídeos. E apareceu lá bem louca, eu falando. Ela, tu apareceu lá bem louca e vem dançar aí, que não sei o quê. E ela, eu vou ir nessa dança pra ver qual é que é. Ela falou bem assim, ó, essas palavras. E ela chegou lá meio... que a maioria das mulheres chegam, assim, mais retraídas, porque é algo novo. É algo novo pra elas.
mostrar o corpo e se expressar através de movimentos é novo muitas vezes para algumas pessoas. Então ela chegou com muitos medos, muitos anseios, mas ela disse, já tô no fundo do poço mesmo, agora é só para cima. Sim. E ela resolveu apostar ali, e ela disse que foi a melhor escolha da vida dela. Eu cheguei a me emocionar, né, quando ela falou. Eu fiquei muito feliz, porque no teu dia a dia ali que tu tá trabalhando, principalmente para quem é empresário autônomo que presta serviços, no teu dia a dia tu não tem essa noção, sabe? Do quanto o teu trabalho muda a vida das pessoas, entende? E quando alguém te relata isso, é uma satisfação, uma gratidão muito grande. Tu pensa, nossa, é isso mesmo que eu nasci pra fazer, é isso mesmo que... Sabe, todas aquelas dificuldades começam a valer a pena, sabe? Quando tu escuta. Então eu fiquei muito emocionada com o que ela me relatou. Foi um momento, assim, que eu pensei, nossa, a gente tem que continuar mais forte agora. Sim. Às vezes a gente... Não é só alegrias, né? Às vezes a gente dá uma motivada e a gente fica desmotivada ali, nada tá dando certo. E quando vê alguém fala isso pra ti, olha... É inexplicável, e esse caso me marcou bastante. Então, quando você e a sua equipe não estão muito motivados, muito felizes, o que leva vocês a executarem a profissão é a entrega para os alunos, a transformação dos alunos. Sim, com certeza. A gente trabalha muito com os alunos que querem fazer aulas regulares. Sim. E a gente agora não, né? Há mais de 5 anos está na área também de coreografias para eventos. Olha, legal. Isso mexe muito mais ainda com os sonhos das pessoas, porque é um momento muito mágico na vida de uma adolescente. Sim. E quando eu resolvi trabalhar com 15 anos, Fábio, foi justamente por conta de ter perdido essa minha parte da adolescência ali no meu relacionamento. Sim. Esse relacionamento foi um dos fatos de eu não querer ter festa de 15 anos. Que fala bobagem, não sei o quê. Não fiz. Me arrependo até o último hoje, porque hoje eu trabalho com isso. Sim. E vejo o quanto é um momento lindo para debutante, para a família em si, né? Então, muitas às vezes preferem viajar e tá tudo bem, respeito. Mas uma festa de 15 anos, nossa, é incrível. E fazer parte desse momento através das coreografias é muito importante pra mim. Eu adoro demais. Tem as valsas também pra casamento. Sim. Então é bem bacana. Então transformar esse momento num momento Sim. incrível. Os 15 anos acredito que talvez numa relação do masculino é os 18 anos da carteira de motorista, os 18, talvez. E então você tem ali a Connect hoje, que é um espaço de dança, as pessoas vão lá, tem os professores, coreografias. E também existe esse trabalho específico para aniversários de 15 anos, valsa para casamento. E é legal você trazer essa parte dos 15 anos por você não ter vivido. E às vezes a gente não realiza o nosso sonho, mas ajuda os outros a realizar o sonho deles. E é muito legal isso, porque, de certo modo, você vive aquilo. Vive aquilo. Eu amo lidar com as adolescentes. Sabe o que acontece com elas? Vamos dizer que é um grupo ali de 5 amigas. Uma faz a festa. E faz a coreografia com a gente, com a Connect. E daí as outras 4 vão fazer festa também. As 4 fazem também com a gente pelo fato da gente entregar um trabalho de muita excelência. Claro. A gente se destaca muito pela nossa personalização. Exemplo, a coreografia... Exemplo, da Júlia, é somente da Júlia. Ninguém mais vai ter aquela coreografia. Sim. E é diferente do que tu encontra no mercado, que são coreografias genéricas, coreografias copiadas do YouTube, da internet. E a gente faz justamente ao contrário. A gente cria coreografias personalizadas. Então, hoje a gente é referência em abertura de pista, valsa. Já realizamos aproximadamente umas 1.500 coreografias. Sério? Chutando baixo, assim, contando assim, baixo. E você define... eu contratei para os 15 anos da minha filha. Então, o diferencial do seu trabalho nesses 15 anos é a personalização. Sim. Você conversa com a família, você entende, e ali aquilo traz uma emoção, e aí você faz esse trabalho para transmitir a emoção que você sentiu ali em relação... É isso? Isso, exatamente. Por eu ter esse conhecimento da dança desde nova, desde o balé, do jazz, de ter esse leque de modalidades...
a gente consegue trabalhar vários estilos, porque a gente entende que nem toda debutante é igual. Sim. Cada uma tem o seu estilo, cada uma tem o seu nível. Então, por eu ter esse leque, os nossos coreógrafos ter esse leque de várias modalidades, por se tratar de um estúdio de dança, a gente consegue abraçar todos os estilos. Então, tem umas que chegam querendo coreografias mais brasileiras, a gente atende, coreografias internacionais, K-pop, hip-hop, danças urbanas, a gente consegue abraçar todas essas modalidades pelo fato da gente ser um estúdio de dança com diversas modalidades. Interessante. E me diz uma coisa, você falou ali brevemente sobre a questão da mentoria. Mentoria é ajudar outras pessoas minimamente a encontrar um caminho para atingir um objetivo. Você falou bem rápido ali, eu quero entender mais sobre isso, porque você está entrando então hoje no campo de ser mentora, ou seja, você usar a sua própria história para possibilitar outras pessoas a atingir um resultado. Claro que a gente sabe, Andressa, que tem um livro que é A Coragem de Não Agradar, que fala sobre a divisão de tarefas. A Andressa tem a tarefa dela de passar o que ela fez, as experiências que ela teve, as dores que ela sentiu, e a tarefa da pessoa é executar o que lhe cabe, o que lhe é entregue. Me fala mais sobre essa mentoria que você está fazendo, que você está construindo, qual é o intuito primeiro, e segundo, o que você vê dessa mentoria, onde você quer chegar com essa mentoria? Esse meu tempo, assim, desde quando eu comecei a empreender, eu percebia que existem muitos bons profissionais, isso é um fato. Profissionais excelentes, inclusive ótimos dançarinos. Mas eu noto um furo enorme no mercado de como essas pessoas se posicionam, como elas se vendem. De fato, a dança é algo que eu amo fazer. Ela é algo que eu gosto e que eu vivo isso todos os dias. Porém, se eu fazer só o que eu amo sem pensar como empresa, aquilo não flui e não dá certo. Trabalhar só por amor não paga as contas, por mais que eu ame fazer o que eu faço. Então, basicamente, essa mentoria é justamente para fazer outros profissionais a se enxergarem assim, não como pessoa, mas como empresa. Exemplo, se a pessoa dança bem, normalmente o que ela costuma fazer? Eu vou dar aula ali, em vários lugares, várias modalidades e tá bom. Ganhando uma aula horrível, e basicamente a minha mentoria é para instruir essa pessoa a se posicionar melhor no mercado. Porque eu acredito muito que o posicionamento desde o Instagram é a chave principal para outras pessoas te verem como profissional que você é. E se você não está bem posicionado, você acaba sendo apenas mais um no mercado. Então, basicamente, essa mentoria é isso, para a pessoa se tornar referência naquilo que ela faz. E a Andressa me disse uma questão ali no bastidor. Podcast ele não é combinado. A gente não combina as perguntas, eu não gosto de mandar para que flua, mas claro, a Andressa é aluna lá do Instituto, a Andressa faz o nosso treinamento. E ela me disse que o primeiro contato que ela tem com a mentorada é uma reunião de briefing para conhecer a história da pessoa. Então, o mesmo formato que você tem nos 15 anos, que é conhecer a história, para decidir uma rota, é esse mesmo formato que você aplica na mentoria. Então, você faz um briefing para conhecer a pessoa. Isso quer dizer, então, que a sua mentoria não é engessada, é isso? Não. Não, a gente procura conhecer antes, porque, que nem eu disse, nenhuma pessoa é igual. Tem profissionais que realmente são professores e querem viver da dança, e tem os empresários que querem alavancar mais ainda o seu estúdio, o seu negócio. Então, a gente procura antes conhecer, marca uma conversa para entender melhor o que aquela pessoa, de fato, quer alcançar, o objetivo dela, para daí sim eu conseguir ir para o objetivo maior, que é o foco dela. Legal isso, porque hoje em dia existem muitas mentorias que elas são engessadas. Elas... é como um pacote pronto. E eu não concordo com esse tipo de mentoria. Acho interessante a visão da Andressa de conhecer o seu mentorado e junto do mentorado ir construindo, porque às vezes o mentor ele exige tanto do mentorado sem conhecer de fato se o mentorado tem condições ou não. Não que isso seja um limitante, mas as primeiras mentorias exigem que você tenha um conhecimento do seu mentorado. E agora trazendo para uma parte de números mesmo. Quantos alunos, mais ou menos,
vocês tiveram nesses 5 anos que nasceu ali o Connect? 5 anos, mais ou menos, quantos alunos? Boa pergunta, Fábio. Nossa, que passaram por nós mais de 5.000 alunos. Uau. Chutando baixo, Uau. chutando baixo. Muito bem. Chegamos agora, senhoras e senhores, naquele momento em que eu encarno de frente com o Fábio. É, na verdade, uma cópia de frente com o Gabi, mas você nem deve ter idade para ter visto isso. Eu vou te fazer algumas perguntas e você, resposta assertiva, direta, ok? Sim. Amor. Comprometimento. Comprometimento. Amor. Lealdade. Família. Tudo. Sentido da sua vida. Família. Dor. Mágoa. Perdoar. Difícil. Pai. Amor. Mãe. Aconchego. Morte. Acredito que é... É difícil. É. Vida. Dádiva. Legado. O que você vai deixar para a eternidade? Minha marca. Vitória. O caminho. Mensagem final? Mensagem pode ser mais de uma palavra. Não, uma só. Uma só. Gratidão. Ok. Minha querida irmã, para vocês que estão assistindo agora, esse é o momento em que a Andressa, ela fala ali, faz o anúncio do seu trabalho, arroba, como é que a gente pode se matricular. Se alguém que está assistindo esse podcast tem alguma, se mandar ali, assistir o podcast e tal. Como eu entro em contato com você, como eu contrato a sua mentoria, como eu contrato a sua consultoria para 15 anos, como eu me conecto à Connect, é o seu jabá. É o seu jabá. Então, a gente tem ali o Instagram, que é o meu pessoal, que é para o pessoal ali das mentorias, Andressa Bailarina, que pode mandar um DM, que a nossa equipe já vai estar entrando em contato. Também tem o Instagram do estúdio, que é Estúdio de Dança Connect para aulas regulares. Depois a gente tem o dos 15 anos, que é Connect Coreografias, que lá você pode estar fazendo o seu orçamento, a gente faz uma reunião justamente para entender melhor a história de cada família. E a mentoria? A mentoria no meu pessoal, Andressa Bailarina. Muito bem, maravilha. Então, senhoras e senhores, hoje nós tivemos a grande oportunidade de entender os porquês da Connect. Talvez você acompanhe a Andressa e não teve ali, devido à correria, um momento para sentar, conversar, entender, até porque a Andressa também corre muito, o Jefferson corre muito. Mas hoje você entendeu os porquês da Connect. A intenção desse podcast é trazer para os alunos uma oportunidade de experimentar, de fato, um campo de batalha, que é essas câmeras que estão aqui, as pessoas que estão aqui assistindo aqui também, e você não quer errar, então você fica nervoso, e o treinamento do Instituto serve para ajudá-los a situações como essas, e nós então pegamos os alunos e colocamos eles à prova. Para que eles tenham a possibilidade de mostrar não somente o que fazem, mas por que fazem o que fazem. O papel que eles ocupam não somente como uma empresa, mas como pessoa humana. E hoje tivemos aqui a possibilidade de escutar a Andressa, saber um pouquinho mais da Andressa, mesmo que seja uma pequena fagulha diante a tudo que a Connect é. Andressa, quero agradecer do fundo do meu coração pela tua presença, pelo Jefferson que está aqui também, sempre apoiando, filmando ali, pegando as partes principais. Hexstream também, incrível aqui com todo esse podcast que é maravilhoso, que serve também como uma prova de autoridade para sua empresa, para você. Entre em contato com a Hexstream, uma grande parceira do Instituto.
Na próxima semana estaremos com outro convidado, entendendo um pouquinho mais da sua história. E para que a gente possa finalizar, falamos do humor trágico no princípio desse podcast. E a Andressa nos trouxe aqui hoje uma possibilidade de você lidar melhor com a convocação que é a vida. A vida lhe convoca, a vida lhe provoca, e você pode minimamente suportar isso com o trabalho, por exemplo, da dança, que é o que a Andressa faz. Andressa, mais uma vez, obrigado. Você de casa, fique com Deus. Foi uma honra, um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez. Estamos torcendo para que esse podcast atinja muitas pessoas, para o Instituto, para a minha família e para todos os alunos que vêm aqui. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe e até a próxima. Tamo junto. Tchau.